cada dia mais nós estamos desejosos de tornar a palavra de Deus mais popular. Porque quando usamos os canais de comunicação de rapidez como é a internet, até a televisão está perdendo para a internet hoje. Nós fizemos a apresentação de bebê aqui no domingo e gravamos só o trabalho da dedicação do bebê. Já passou de 7.000 visualizações, sem impulsionamento, sem nada. E o maior escândalo da terra está registrado por causa do capítulo 1000 da Bíblia. Vocês já pararam para ver onde está o capítulo 1000 da Bíblia? Pois é, não é brincadeira, é verdade, o capítulo 1000. De Gênesis a Malaquias tem 929 capítulos. De Gênesis até Malaquias. Aí você vai, 28 capítulos do livro de Mateus, 16 de Marcos e 24 de Lucas. Aí você entra em João, no capítulo 3 de João. O capítulo 3 de João é o capítulo milésimo da Bíblia. Capítulo 3. E qual é a mensagem de João 3,16? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira, irmãos, se eu tomasse a escada de Jacó emprestada, eu poderia verificar que na escada de Jacó havia um trânsito de anjos que subiam e desciam aquela grande escada. A escada de Jacó, que ia da terra até os céus. Os anjos que transitavam ali, alguns deles que estavam descendo, se não a maioria, ou na sua totalidade, eles vinham para trazer resposta de oração. E aqueles que subiam iam buscar a resposta de oração. E se nós fôssemos entrevistar um anjo daquele, e falasse com Miguel, falasse com qualquer um arcanjo, e falasse, como é que Deus me amou? E o anjo, mesmo no seu vocabulário celestial, ele não teria uma palavra para mim, acerca do amor de Deus. Como é que Deus me amou? Ele ia falar para mim, Isaías, eu só tenho uma palavra, ele chamou de tal maneira. De uma maneira que inexplicável, então é tal maneira. E aí diz que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As últimas horas de vida do Senhor Jesus, o que ele suportou, é difícil de narrar. Nós não encontramos, irmãos, no vernáculo da língua portuguesa, que é muito rico, tem mais de 350.000 vocábulos. Não encontramos uma palavra para descrever na totalidade o que ele sofreu. Foi um escândalo vergonhoso. Em primeiro lugar, se o Espírito Santo me ajudar nesta noite, ele era filho unigênito, ou seja, filho único. Irmãos, pare para pensar, o que significa filho único? Não há outra, só ele. E a Bíblia diz desse significado profundo de dar o seu Filho amado em resgate da minha vida, em resgate da nossa vida, e nós às vezes não valorizamos, nós não conhecemos que o cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo, e que o cristianismo não pode ser cristianismo sem cruz. O evangelho sem cruz é um evangelho fraco, xoxo, oco, sem vida. Tem um preço a pagar, o preço já foi pago na cruz, mas para que nós possamos seguir esse caminho do Cristo redivivo, nós precisamos continuar servindo, pagando o preço. E o que é o significado da cruz? Qual é o significado da cruz? Era uma condenação vergonhosa. Sabe por quê? Para réus que a sociedade rejeitava. Os sociólogos da época olhavam para o réu e diziam, esse camarada não tem jeito. Então ele era excluído da sociedade porque não tinha remédio.
não tinha conserto. E naturalmente, antes de ser crucificado, uma pessoa passava por todos os estágios de ressocialização, de conserto, para ver se... Não era assim de imediato. E era uma condenação vergonhosa, porque não ver uma recuperação na pessoa, então tinha que matar essa pessoa na cruz. E a crucificação era para os párias. Sabe o que é isso? Irmãos, os excluídos da sociedade. Alguém que é crucificado é um nojento. Alguém que é crucificado é um bandido. Alguém que é crucificado é um marginal, que a sociedade rejeitou, não tem mais jeito. E era um marginal proscrito, excluído e exilado da vida. Sabe o que é isso? Exílio da vida, não podia mais viver. E a cruz, ela causa grande agonia. Eu peço ao Espírito Santo que me ajude nessa noite. Grande tormento, grande tortura. Muita dor, sofrimento indescritível. Ainda que eu tenha aqui toda a capacidade de tentar falar, eu não vou conseguir nem falar 10% ou 5% do que é a crucificação. Quem era esse marginal, esse pária? Era filho de Deus. Quem é esse marginal? Filho de Deus. Pare para pensar, irmãos. Jesus disse aos seus discípulos na última ceia, que o seu corpo e o seu sangue deviam ser dados por eles. Mateus 26, versos 26 a 29, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele está ali declarando claramente, irmãos. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. E dando graças, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Saindo ele da cidade, indo ao jardim do Getsemane, ele foi então preso, levado de volta para o palácio do sumo sacerdote, onde ele foi questionado por Anás, antigo sumo sacerdote, Caifás, genro de Anás. Eu vou começar aqui a narrar alguns tópicos históricos. Posteriormente, Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Irmãos, pare para pensar. Pense, Rubens, você que é advogado, começa a prestar atenção nesta mensagem aqui. Depois você vai confabular comigo. Ele foi declarado culpado de blasfêmia ao se proclamar filho de Deus. Falar a verdade custou um preço para Jesus. Ele realmente era o Filho de Deus. Mas porque ele pronunciou isso, ele foi condenado por uma jurisdição que não era permitido condenar. Porque ali era uma entidade religiosa, o Sinédrio. Não era o local correto. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, em começar a analisar isso direito. Ele foi sentenciado à morte, à pena de morte, e a mais terrível pena de morte, injustamente, completamente injusto. O foro da sua condenação era ilegítimo. Se de repente o diabo levantar alguém aqui para tentar me dar uma rasteira e fazer uma assembleia em outro lugar qualquer, ali no clube, na casa dele, em qualquer lugar, eu com uma facilidade muito grande vou impugnar. Sabe por quê? O fórum legal para ter assembleia, segundo o nosso estatuto, é aqui, ó. É aqui na sede. E precisa ser convocado. Você já viu a convocação por aí? Está espalhado. Convocado para o dia 28, com mínimo de 8 dias de antecedência. Aqui é o local. Se fizer qualquer reunião fora,
O sinédrio não era o fórum para isso. E sendo que apenas os romanos era dado o direito de executarem criminosos. Só os romanos tinham essa legalidade. Então ele foi mandado a Pôncio Pilatos na Fortaleza Antônia, porque Pôncio Pilatos era romano. Então eles foram buscar uma legalidade para a crucificação em Pôncio Pilatos. E Pilatos não encontrou nada de errado em Jesus. Pilatos tinha uma história, era casado com a filha de César. E César via que Pôncio Pilatos era um camarada meio indeciso. Ele não tomava decisões corretas em todas as frentes que César colocou Pilatos, ele deu errado. Segundo a história, César falou assim: Pilatos, vou te colocar na Judéia, é um caldeirão ali. Se você se der mal ali, lavo minhas mãos. Primeiro foi César que lavou as mãos para ele. E depois ele lavou as mãos para Jesus. Na sua indecisão, a própria esposa falou: olha, eu tive um sonho. Olha, irmãos, cuidado quando a tua esposa tem um sonho. Eu tive um sonho e quero dizer, você tenha cuidado com esse Nazareno. Tenha cuidado, esse homem é um santo. E aí Pilatos, não encontrando nada de errado, mandou para o rei Herodes. Porque o rei Herodes, ele era um testa de ferro para os judeus. Por quê? Ele não mandava nada, mas tinha lá o seu palácio, um camarada que está ali. É como a rainha da Inglaterra, não manda nada. Quem manda é a primeira-ministra, o primeiro-ministro que manda, mas está ali uma posição de respeito, de comando. E Pilatos, submetendo-se à pressão da multidão, que no dia anterior, dias atrás, tinha glorificado o nome do Senhor, quando dizendo Hosana nas alturas, quando ele entrou, irmãos, no tapete feito para ele com honrarias, e agora está dizendo crucifica. Esse povo é assim, irmãos, esse povo é assim. E Pilatos então, ele ficou indeciso, e ele faz o seguinte, ele dá uma condenação. Por quê? Porque ele viu que Herodes não disse nada. Ele não viu nenhuma coisa errada, mas ele resolve ouvir o conselho do sinédrio e manda chicotear a Jesus. E aí eu começo um monte de erros. Primeiro erro, na lei, naquele tempo, era proibido prender alguém à noite. Jesus foi preso à noite. O sinédrio não era o local exato para se julgar, nem um palácio também. E então Pilatos manda chicotear com 40 chicotadas menos uma. Na severidade da lei, eles não gostariam que desse 41, nem 42, nem 38. Era 40 menos uma, então era 39. O chicote tinha 6 tiras de couro. Então tem um cabo com 6 tiras de couro. Há uns 20 centímetros, objeto para causar contusões. Tipo assim, um pedaço de ferro, alguma coisa assim, metal. E na pontinha do chicote tinha pedaço de osso bem agudo para causar escoriação. Então quando o algoz dava uma chicotada, eram 6. Então se você somar 39 chicotadas, que é 40 menos 1, vezes 6, vai dar 239 chicotadas. E Jesus finalmente conduzido para fora dos muros da cidade para ser crucificado. E a Bíblia diz, maldito o profeta que morrer fora dos portais de Jerusalém, fora dos portais da cidade. Jesus se fez maldito, maldito homem. Jesus se fez maldito para nos deixar livre. Ele jamais, como Deus, podia sofrer. Então, como homem ele não podia salvar, mas como Deus ele podia salvar. Como homem ele sofreu e como Deus ele salvou. Interessante, Deus homem. E nessa noite ele sofreu grande angústia, porque seus julgamentos foram diversos. Ele vai lá enfrentar o sacerdote num lugar que não é o fórum legal.
vai até o camarada que era o governador, e ele simplesmente, Pilatos fica indeciso e manda para Herodes. De Herodes volta para Pilatos. Já pensou essa angústia? Sem dormir, sem comer? Então foram 6 julgamentos. Ele foi escarnecido, ridicularizado, severamente golpeado, e foi abandonado por seus amigos e abandonado ainda, pior ainda, por seu pai. Porque os nossos pecados estavam sobre ele. E Deus não suporta pecado. Ele virou as costas para o filho. Lá no Getsemane significa prensa de óleo. Prensado. Jesus foi prensado ali no Getsemane. Ele foi moído. Irmãos, nós pentecostais falamos na boca da formiga, fala na moenda. Jesus passou por isso tudo, na moenda. Jesus foi imprensado e moído. Em Lucas, no capítulo 22, verso 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. É a figura de Jesus esmagado. Foi por isso que nós estamos falando de uma coisa atroz. Em Marcos, no capítulo 14, versos 34 em diante, a Bíblia diz que Jesus orava intensamente. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele queria saber qual era a vontade do Pai. Todavia, não era desejo de ser crucificado, porque ele era um homem lúcido. E o texto disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele falou isso para os seus discípulos mais chegados. E foi a um tiro de pedra orar. E quando ele volta, encontra os discípulos dormindo. E ele disse, mas nem uma hora vocês podem vigiar comigo? E nós estamos vivendo esse momento aqui, no sentido figurativo. Estamos vivendo esse momento porque parece que estamos muito bem de vida. Parece que as coisas estão correndo muito bem, que nós não tiramos um tempo específico para Deus. Irmãos, eu tenho 1000 coisas para fazer na minha vida. Mas na terça-feira eu evito sair de casa. E quando eu saio é para voltar rápido, para ficar ali em oração, ficar na dependência de Deus. E a Bíblia diz, a minha alma está triste até a morte. Aí diz, vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus não queria ser crucificado, mas ele estava dizendo, eu quero conhecer a tua vontade. A tua vontade é o meu interesse, eu quero saber isso. E nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Esse mesmo texto, lendo numa versão mais moderna, diz assim, e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele, porém, orava assim, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Queridos, qual é o momento que nós estamos preocupados em conhecer a real vontade de Deus para a nossa vida? Agora, estamos chegando no momento na nossa assembleia. Já tenho encontrado pessoas, pastor, só vou até agora novembro, não vou mais adiante. Mas será que nós consultamos a Deus? Eu estou de olho, mas eu estou orando. Não tomei nenhuma atitude ainda porque nós não alcançamos o nível de oração suficiente para decidir. Não alcançamos o peso de oração suficiente para tomar atitude.
E nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Não uma coisa de empurrar com a barriga, é realmente conhecer a vontade de Deus. O Filho de Deus, irmãos, o próprio Deus queria saber a vontade do Pai. Segundo a medicina, Lucas, que era médico, ele menciona tendo suado sangue. Eu fui pesquisar na internet o que significa alguém que nos poros, em vez de sair suor, sai sangue. O termo médico para isso é hematidroses. Hematidroses. Esse é um termo científico. Tem sido visto em pacientes que experimentaram extremo estresse, extremo, ou choque de capilares em volta dos poros suados, e ele então ficam frágeis e começa a pingar sangue dos seus poros. Em vez de sair suor, sai sangue. É como uma hemorragia da pele, toda a pele sangrando, mas jorrando muito sangue, toda a pele. Imagina uma pessoa quando começa a perder sangue desse jeito, esgotado. Então ele é preso, levado de volta para a cidade, para a corte do sumo sacerdote, localizado perto do cenáculo. João, no capítulo 18, verso 12, então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, algemaram, amarraram. O maior escândalo da terra, não tinha nenhuma legalidade. E quando Deus quer cumprir a palavra dele, Ele permite essas coisas. Houve total ilegalidade no julgamento de Jesus. Os julgamentos poderiam ocorrer somente nos lugares da reunião regular do Sinédrio, e não no palácio do sumo sacerdote. O palácio do sumo sacerdote não era local de julgamento, de jeito nenhum. E o julgamento não podia ocorrer na véspera do sabate, ou as festas, e nem à noite. E tudo isso foi arrepio da lei, o arrepio da lei. Uma sentença de culpado somente poderia ser pronunciada no dia seguinte ao julgamento. Ele não podia ser julgado, condenado e sentenciado direto assim. No dia seguinte ia pronunciar então o resultado do julgamento. Mas com Jesus foi tudo arrepiado. E a exigência de 2 testemunhas para ver os fatos. E a Bíblia é muito cuidadosa. Se não tivesse testemunha para dizer, não, realmente eu vi, realmente ele falou, realmente ele está envolvido nisso. Então, para condenar a pena de morte, não teve as 2 testemunhas. Deuteronômio 19, verso 19 e 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando eu vou no capítulo 17 de Deuteronômio, verso 6, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. Não houve 2. Quando eu venho para o Novo Testamento, eu venho para Marcos, no capítulo 14, verso 56, diz assim: porque muitos testificavam falsamente, testemunho falso, contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. O que ocorre quando o advogado faz o meretriz, o juiz, errar na sua conclusão ali do processo ali? O que acontece, Júlio? O advogado faz o juiz errar. Má fé. Olha, má fé é um negócio muito errado. Má fé, agiu com má fé. Naturalmente que ele vai ter uma correção. E eles agiram de má fé. Então Jesus foi julgado, golpeado. João no capítulo 18, verso 22, diz assim: tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus,
dizendo assim responde ao sumo sacerdote. Nesse texto conservador da Almeida Revista e Corrigida, aqui ele fala de um criado. Em outra versão fala de um soldado. E responderam-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Irmãos, poucas vezes o Senhor falou nesse julgamento aí, mas algumas vezes sim. Esse mesmo texto aqui, texto de João 18, verso 22, eu vou para a Nova Versão Linguagem de hoje, diz assim: quando Jesus disse isto, um dos guardas, aqui chama guarda do templo, que estava ali, deu-lhe uma bofetada e disse: isto é maneira de falar com um grande sacerdote? Irmãos, quem era Jesus? Somos sacerdote. E o outro é um sacerdote porqueira. E eu fui mais adiante e vi: por que é que você me está batendo? Imagina isso. Eu fui pegar esse mesmo texto na Nova Versão Internacional. Diz assim: quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder? Sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo mal, denuncie o mal. Denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Denuncie o mal. Qual é o meu erro? Qual é o meu mal? Denuncie, fale agora. Por que está me batendo? Irmãos, olha, Jesus quando quer falar, ele fala da forma que ele quer e pronto. E acabou. E ele não mudou. Ele foi considerado culpado de blasfêmia quando lhe disse que sua identidade era filho de Deus. Ele falou isso. Ele foi sentenciado à morte quando revelou a sua verdadeira identidade. E Jesus sofre escarnecimento dos guardas do palácio quando dá bofetada no rosto dele, cuspiram nele, bateram, esbofetearam a sua cara. Quando eu vou para Marcos capítulo 14, verso 6 a 5, diz assim: e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Irmãos, que falta de respeito é esse com o Rei da Glória. Eu vou repetir esse texto numa outra versão. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele, e davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Cobriu o rosto, bati e dizia assim: agora me revela, você não é profeta? Quem foi que te bateu? Adivinhe. E também os guardas pegaram e lhe deram bofetadas. Adivinha quem está te batendo? Foi um escândalo. Foi um crime aterrador. O procedimento de julgamento de Jesus violou muitas leis. Nenhum aprisionamento podia ser feito à noite, e ele foi preso à noite. A hora e a data do julgamento eram ilegais, conforme ocorreu à noite na véspera do sabate. E nesse momento, impossibilitado de alguma chance para o requerimento da suspensão da pena, porque tem recursos. Jesus não foi lhe dado nenhum recurso, nenhuma chance. No dia seguinte o evento era a condenação, mas ele já estava condenado. E o sinédrio era sem autoridade para iniciar a acusação. Irmãos, de repente, a igreja vai começar a ser o instrumento do diabo para condenar as pessoas. O sinédrio era uma entidade que não lhe cabia esse tipo de julgamento. Era somente suposto para investigar acusações trazidas perante ele, mas não podia fazer nenhum tipo de julgamento. E no julgamento de Jesus, a própria corte formulou as acusações. Já pensou isso, irmãos? Como é que o juiz pode formular acusação? Pode, Júlio? Juiz. O juiz vai investigar
e acusar. Isso é feito para os promotores, os advogados, que é de acusação. Mas agora eu estou vendo aqui, a corte resolveu fazer o trabalho que não era dela. Hein, Rubens? Não era dela fazer. E ele foi inicialmente acusado de blasfêmia, baseado na sua declaração de que poderia destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo. E quando ele foi trazido perante Pilatos, a acusação era que Jesus era um rei e não defendia o pagamento de impostos aos romanos. Não era o fórum próprio, irmãos, era ilegal. Não pode. Não foi lhe permitido nenhuma defesa. Jesus ficou praticamente o tempo todo mudo. E uma coisa interessante aqui que eu pude observar, que o tempo todo do julgamento de Jesus, o tempo todo, quando era diante do Estado, ele não falou nada. Sabe por quê? Porque o Estado que acusa, ele tem que provar. Então, aqui, fora do Brasil, mas no Brasil funciona assim. Cabe ao acusador o ônus da prova. Então, o preço da prova cabe a quem acusa. E a lei do Sinédrio não era permitido fazer isso. Condenação de morte a ninguém. Quando eu pego João 18, 31, Pilatos disse: leve este homem e o julgue vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Aí vem o veredicto de Pilatos, de Marcos 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Ele cedeu o apelo popular. Irmãos, nunca foi diferente, sempre foi assim. Ceder o apelo popular. Quando o pessoal vem para a internet, vamos fazer pressão, vamos lá para o palácio, funciona. Faz pressão. Quando a gente deixa correr frouxo, como o brasileiro cordeirinho, aí vem os impostos, aí 35% de imposto de renda, aí vem, cortando os pobres é que pagam e a gente não faz nada. E Jesus foi levado a Pilatos porque os judeus não era dado aos romanos o direito de realizar a execução. Então eles queriam buscar uma legalidade do que eles já tinham tomado atitude já tinham tomado, agora vai lá para Pilatos para ele dar só o carimbo. É como alguém que faz um trabalho todo e depois pede alguém para assinar. Por exemplo, um advogado que trabalha como advogado, mas ele não tem OAB. E ele faz as petições, ele faz muito bem, ele escreve muito bem, faz os processos, elabora tudo, mas quem vai assinar é alguém que tem fórum legal para isso, que tem o carimbo da OAB, que tem assim, o número, assim, aí ele vai assinar. Eles fizeram todos os julgamentos, agora queria a legalidade, é como uma lavagem de dinheiro. Vamos lá, o camarada lá de Roma vai resolver isso, Pilatos vai resolver isso. Então a acusação foi agora mudada para a alegação que Jesus reivindicava ser rei e proibia a nação pagar imposto a César. Que mentira! O próprio Jesus mandou Pedro tirar o dinheiro da boca do peixe para ele pagar o imposto, dar a César o que é de César. Ele nunca negou. A Bíblia diz que Jesus veio não para abrogar as leis, mas para fazê-las cumprir. E aquele que cumpre toda a lei é julgado pela lei do homem. Apesar de todas as acusações, Pilatos não encontrou nada errado. E ele manda Jesus a Herodes. E Jesus fica calado diante de Herodes. Herodes manda ele de volta. Pilatos é incapaz de convencer o povo. Aí ele vai diante de todo mundo com uma bacia d'água, lava as mãos, mostrando: olha, eu não tenho culpa da morte desse camarada não, ele é inocente. Eu lavo minhas mãos. Nós não podemos agir dessa maneira. Eu quero falar principalmente para os pastores aqui: bote a cara a tapa. Se você tem que se posicionar, se posiciona. Deus não usa pachoca, Ele usa homens de Deus, são pastores.
que são elegidos, são levantados para tomar atitude, para falar com Deus, para pleitear a causa de alguém. E nesse momento que Jesus sofre um violento espancamento físico, durante a chicotada, Jesus foi amarrado a um poste. As suas costas ficou inteiramente exposta, rasgaram suas vestes, amarrou um poste, ficou com as costas toda desnuda e 239 chicotadas. John McDowell, escritor, diz que durante as chicotadas a pele era arrancada das costas, expondo uma massa ensanguentada de músculo e osso. Alguns ossos ficavam expostos, principalmente o osso perto da costela, o osso perto da espinha. Conforme as escoriações vinham rasgando, aparecia o osso. Ocorria extrema perda de sangue pelo espancamento, enfraquecendo a vítima, às vezes ao ponto de ficar inconsciente. Não foi o caso de Jesus. E os soldados romanos escarnecem e batem. Mateus 27, 28 diz: e despindo, cobriram com a sua capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve-se, rei dos judeus. Cuspiram nele, tiraram a cana e batiam na cabeça, com aquela cana, na cabeça. Aí sabe o que acontecia? Os espinhos da coroa adentravam o couro cabeludo, e vai até no escalpo, adentrava. O couro cabeludo, quando é invadido por um objeto estranho, ele provoca inchaço. O rosto de Jesus ficou como o rosto de um cavalo. Ele ficou desfigurado de tal maneira que a Bíblia diz, ele não tinha parecer nem formosura. O que ele não tinha parecer? Ele não parecia mais um ser humano. Ele estava tão desgastado, tão machucado, tão inchado o seu rosto, a sua cabeça, tão inchada que ele não tinha parecer nenhum. E os evangelhos indicam que os soldados romanos bateram na cabeça de Jesus. E a severidade do espancamento, a barra foi principal equipamento para machucar mais e fazer a coroa de espinho cada vez adentrar ao couro cabeludo. Quando eu tomo Isaías 50 e verso 6 diz: as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Lá atrás, o profeta Isaías já tinha profetizado o que ia acontecer. Nova versão, linguagem de hoje, diz: ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quanto me xingavam e cuspiam no meu rosto. Numa outra versão, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face de zombaria dos cuspes. Irmão, se você pegar um fio da barba e puxar, dói. Agora imagina se pegasse um chumaço de barba e arrancar com tudo. Vem junto com pele, vem junto com células, vem com tudo. Eles fizeram isso. E a distância total que fizeram Jesus andar foi mais ou menos 600 metros. Isso depois de estar extenuado, exausto, cansado, fadigado, sem se alimentar, em jejum. Ele foi conduzido através das ruas aglomeradas. Gente carregando a cruz, ajunta a gente para ver. A cruz sobre seus ombros. Escrito Rei dos Judeus, em hebreu, em latim, em grego. Rei dos Judeus. E Jesus começa a caminhar ali 580 a 600 metros. E ele, na sua humanidade real, ali não tinha Deus, ali tinha um homem. Ele dobra os joelhos, ele cai, ele tenta levantar, não consegue. E toma-lhe chicote nele, toma o chicote.
quando Jesus não levanta mesmo, então havia uma lei que dizia o seguinte: se você fosse obrigado a caminhar 1000 metros, era obrigação da lei você caminhar 1000 metros. E no Evangelho de Jesus Cristo diz assim: se te mandarem caminhar 1000, caminhe 2. Porque tudo no Evangelho é superior à lei. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Eu já escutei isso e vejo assim. Jesus está caído. Aquele madeiro pesado, não sei quantos quilos, mas pesado. Então os soldados pegam um qualquer lá e era lei. Você tem que fazer isso. E o Simão nem criou caso, porque sabia que era lei. E ele vai. Jesus, com o rosto ensanguentado, olha para Simão Cirineu. Imagine que foi um olhar muito rápido. Você já parou para pensar, você vai ajudar a carregar a cruz de Jesus. E ele olha para você com aqueles olhos ternos, aqueles olhos penetrantes. Eu já li alguma coisa que diz que aquele olhar de segundos mudou a vida todinha de Simão Cirineu. Só aquele olhar de Jesus. Eu creio que Jesus, quando olhou para ele, olhou com gratidão. Imagina Deus vendo isso. Imagina Jesus sentindo isso. Imagina esse acontecimento tremendo. E Simão vai, enfia o ombro na cruz e começa a carregar. E Jesus cambaleando do lado dele, muito exausto, muito cansado, ele não suportava. Jesus nunca foi mole. Jesus nunca foi fraco. Jesus nunca entregou os pontos. Ele vai à exaustão, ele vai no limite da sua resistência. Já não sobrava mais nada, não tinha já sangue todo suficiente para vascularizar todo o corpo. Não tinha. Eu quero ver se você, meu irmão, vai trabalhar o dia todo com fome, você não vai ter rendimento. Teu corpo precisa, assim como o carro não anda sem gasolina, o nosso corpo não anda sem comida, não produz sem comida. Ele não tinha nem água, nem comida. Fragilizado, esbofeteado, creio que muito machucado. O sofrimento na cruz foi registrado por Davi, o salmista, o rei. Salmo 22, Davi faz uma canção. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou e transpassaram-me as mãos e os pés. Isso é crucificação. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Em outra versão, o Salmo 22, Salmo de Davi. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Em outra versão, um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Os pregos que colocaram, tinha 18 centímetros de comprimento, cravados no pulso, não foi aqui. A Bíblia fala de mão. Quando a Bíblia fala de mão, é considerado daqui até aqui mão. E braço, essa parte que nós chamamos de antebraço. Toda essa parte é mão. Se furasse aqui ou aqui, aqui. E esse cravo, esse parafuso, ou seja, esse prego, entrou ali entre o nervo mediano
causando choque de dor. E esse choque de dor irradiava por todo o braço. Sabe choque? Você já, quando dá uma pancada no cotovelo, sente o choque? Pois é, se esse mediano aqui for tocado por um objeto de aço e tudo mais, causa choques, aquilo aumenta a dor. Aumenta muito a dor, e foi jogado, batido. E era possível colocar esse prego entre os ossos de modo que não havia fratura, porque tinha que se cumprir a palavra, nenhum osso dele se partiu. Osso quebrado, nenhum osso quebrado. Pregos na mão, não suportaria o peso, porque rasgaria. Então foi colocado aqui, porque aqui tem uns nervos, entroncamento, que podia suportar bem. E no Salmo 22, verso 14, 15, diz: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração como a cera se derreteu dentro de mim. A minha boca se secou como um caco, e a língua se apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Eu já falei com vocês aqui, que na cruz, nessa posição, ele tinha que suportar o peso do corpo dele em cima dos pés, para que o diafragma ficasse livre para trabalhar, inflando, enchendo, esvaziando. Mas aí ele está tão cansado, tão desgastado, tão machucado, tão dolorido, que tinha hora que ele não suportava mais o peso do corpo dele, e então os joelhos se dobravam assim para um lado, e a Bíblia diz que os seus ossos ficaram desconjuntados. Você já viu quando você pega uma criança por um braço só, você vê a espádua, vê o osso assim ficando como se fosse deslocar, e às vezes pode deslocar. Se você pega uma criança de qualquer maneira pelo braço, pode deslocar o braço dele. E ele ficava assim: os meus ossos se desconjuntaram. E agora ele não está mais respirando. E ele então procura a última força. E respira e volta a cair. E quando ele percebe que ele não suporta mais, ele percebe que está chegando no final, e ele não podia permitir que o diabo lhe tomasse a vida, porque Satanás ia fazer uma festa. Matei o dono da vida, matei o Filho de Deus, matamos, vitória lá dentro do inferno. E quando chega um ponto que Jesus não está mais suportando: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não foi morto, ele entregou a sua vida nas mãos do Pai. Ele entregou a sua vida. A gente fica triste de ver o sofrimento, por outro lado feliz de saber que aquele sofrimento me garantiu de estar aqui agora, me garantiu vida. Quando a cruz era erguida na vertical, era muito terrível, porque imagina que eles não colocaram Jesus na cruz na vertical, mas na horizontal. A cruz deitada no chão, coloca o corpo de Jesus ali, estica o braço, um segura assim, o outro vem, pá, pá, estica o outro. Irmãos, eu posso lhes garantir que nesse momento Jesus gemeu sim. Ele gemeu. A Bíblia diz: como ovelha muda foi levada ao matadouro, mas o homem sente dor. E depois fure os seus pés de uma maneira terrível. Dali a expressão do salmista: meus ossos se desconjuntaram. Será que nós estamos valorizando esse sacrifício? Quando nós cedemos ao diabo, quando nós deixamos que o diabo nos oriente para fazer coisas erradas, usa a nossa boca para maldição, usa os nossos caminhos errados, nos permite, andar em caminhos falsos. Quando nós não buscamos mais a face do Senhor, quando não clamamos mais a Ele, quando não dependemos mais dEle, dependemos das situações, quando nós devemos depender de Deus.
Eu vou pedir que os homens de Deus subam até aqui. Nós vamos estar clamando ao Senhor nesse momento. Vamos pedir ao Senhor, não permita que o sacrifício de Jesus se torne em vão na nossa vida. Não, mas que Ele tenha o efeito sobre a nossa vida. Glória ao Teu nome, Senhor. Exaltamos o Teu santo nome, porque Tu és Deus, porque Tu és tremendo, porque Tu és maravilhoso, e porque não há outro além de Ti, Senhor. Exaltamos o Teu santo nome, magnificamos o Teu santo e precioso nome. Patrícia, vem orar, vem clamar ao Senhor agora. Você que está em casa, faça o seu pedido aí. Paz do Senhor para a igreja. Vamos de pé, vamos orar. Amantíssimo Deus, exaltado, glorificado seja o Teu santo nome. Senhor, não deixa a gente esquecer desse sacrifício, Senhor. Muitas das vezes, no decorrer da vida, no corre-corre da vida, Senhor, olhamos mais para as nossas necessidades e esquecemos de olhar para o alto. Mas o Senhor diz: olhem para as aves do céu, olhem para as aves do céu, olhem para as aves do céu. Eu cuido delas, eu alimento. Senhor, isso ainda diz: e com vocês, como será? Oh Deus, Tu enviaste o Teu Filho unigênito para morrer por nós. Nos ajuda, Senhor amado, a sermos mais gratos a Ti. Tira a ingratidão que muitas das vezes vem bater na nossa porta, Senhor. Tira o egoísmo de dentro de nós. Tira, Senhor amado, tudo aquilo que afasta-nos da Tua presença. Tira o coração endurecido, ó Pai, e nos dá um coração quebrantado diante de Ti, pois sabemos que o Senhor não vai rejeitar, Senhor. Ó Espírito Santo, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, da palavra está sendo ministrada e uma nova oportunidade está sendo nos dada, Senhor, nessa noite. Oh, aleluia! Oh, nova oportunidade de revermos os nossos conceitos, nossas prioridades, aonde estamos colocando e falando que somos dependentes, mas muitas das vezes, Senhor, queremos tomar atitudes próprias, queremos tomar, Senhor, decisões precipitadas. Oh, e nessa noite o Senhor está nos lembrando que é para voltarmos para Ti, que é para dependermos, Senhor, da Tua graça. A Tua mão tem nos sustentado até aqui. Visita os lares representados nessa noite, que estão, Senhor amado, com ouvidos atentos a esta palavra que foi ministrada. Oh, sabemos que o Teu Espírito está conduzindo, Senhor, cada situação. Pessoas que estão enfermas, onde os médicos disseram que não tem mais jeito, quem traz a última palavra é o Senhor. Oh Jesus, visita, toca e tira todo o mal. Renova as forças, Senhor amado. Renova as forças, traz vigor, amado Deus. Traz uma nova esperança. Renova as esperanças que foram perdidas. Espírito Santo, trabalha no meio dos familiares, Senhor, que estão afastados da Tua presença. E pessoas que estão aqui, Senhor, intercedendo e orando. Estão em casa intercedendo e orando, preocupados, Senhor amado. Tira a preocupação, tira a ansiedade, Senhor amado, e traz-nos, Senhor amado, um aumento de fé aos nossos corações, a ponto de recebermos Tua palavra e ficarmos na dependência do Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar clamando.
Tu és o Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, Pai. Ó Deus amado, a Tua palavra diz, ó Senhor Jesus, na Tua morte, Pai, na Tua morte, Jesus, ali na cruz do Calvário, algo aconteceu, Senhor Deus, não somente na vida daquelas pessoas que estavam próximas ali, Deus, como declararam, Senhor Deus, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, mas, ó Deus amado, o Senhor agiu na vida da humanidade, Senhor Deus. Ó Paizinho querido, a Tua palavra diz que o Senhor demonstra e mostra claramente o Teu amor por nós, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ó Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, Pai, nesse momento, Senhor, aos corações, ó Senhor Deus, das pessoas, daqueles que estão longe e daqueles que estão perto, Pai, estão sentindo, ó Pai, abandonados, um sentimento de esquecimento, Pai, talvez às margens, Senhor Deus, pensando até no suicídio, mas nesta hora, Pai, pelo poder da Tua palavra, entra nesta hora e mostra pelo Teu Espírito Santo que Tua morte foi para gerar vida e vida abundante, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de suicídio, todo espírito de desistência, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, é para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor, que esta palavra, Senhor Deus, tenha alcançado essas vidas, esses lares, oh Senhor Deus. É para o Teu louvor que nós te pedimos, ó Deus amado. Ó Pai, quem sabe, Deus, Teu filho que entrou aqui nesta noite, a Tua filha, Senhor Deus, que entrou aqui nesta noite, Pai, tem se esquecido de quem é em Cristo Jesus. Não somos mais escravos, fomos transportados das trevas para a Sua maravilhosa luz. Hoje somos em Cristo Jesus mais que vencedores, ó Deus amado. Então não podemos desistir, temos que ir em frente, Senhor. Fortalece nesta hora, restaura o ânimo, restaura o vigor, renova, Senhor Deus. É pelo poder da palavra, Tu nos mostraste, Tu nos revela, Tu nos dirige, Senhor, a uma caminhada de vitória em vitória, Pai, para o Teu louvor e para a Tua honra. É a nossa oração a Ti, já crendo no milagre, já crendo na resposta, na Tua fidelidade, Pai. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém, queridos. Você que está aí pela internet, e você pode tomar assento, você que está aqui, visualizar apenas é egoísmo. Se eu só visualizo, eu sou um egoísta. Agora, quando eu compartilho, eu estou pregando junto. Tem muita gente aqui, amada, que está compartilhando. 300 mil visualizações não é importante, mas se falar assim de 480 compartilhamento, aí é importante. Por quê? Você compartilha com um amigo que tem outros amigos. Isso vai virando uma cadeia. Quando você compartilha, você está pregando junto. Vamos pregar junto, vamos pregar a palavra. Vamos utilizar, irmãos, esse instrumento poderoso de comunicação que é a internet. Não fique egoísta só visualizando. Tem gente que só visualiza, mas ele é egoísta. Ele não compartilha. É como você come até encher a pança, mas não passa para ninguém. Não deixa ninguém comer junto. Vamos comer e dar de comer às pessoas. Queridos, visualizem, mas não fique egoísta. Compartilhe. Não custa nada, você não vai pagar nada. Às vezes compartilha coisa que não presta. Mas coisa que presta, não compartilha. Pois bem, na quinta-feira, o Henrique vai estar aqui. Missionário Henrique Paiva. Ele está se preparando para vir trazer uma grande mensagem. Você pode aí ligar a seu Facebook, participar da mensagem aqui na quinta-feira. E nós estaremos de volta, querendo Deus, no domingo. Querendo Deus, no domingo estaremos de volta. Que assim seja para a glória do Senhor. E vamos falar todos juntos, amém? No 3, 1, 2, 3. Amém!